Existe um fenômeno curioso na comunidade otaku. De tempos em tempos, um anime ou mangá é escolhido como alvo de xingamentos e é humilhado como se não tivesse nenhum elemento positivo, mesmo que ele tenha vários. Dragon Ball, antes amado por todos, hoje é menosprezado por pessoas que nunca leram um mangá. Naruto, que dominou o cenário otaku no Brasil, agora é tido como algo tóxico. E Bleach, antes o xodó dos fãs mais velhos, se tornou o saco de pancada preferido de muitos influencers. Mas há um grande problema em tudo isso. Boa parte das vezes, as críticas misturam elementos do anime, opiniões alheias e mentiras, tornando todo esse hate apenas um comportamento de manada. E eu te digo, mentiram muito sobre Bleach pra você. Inclusive, eu também fui vítima dessas fake news, replicando elas no meu primeiro vídeo analisando a obra. Mas é exatamente por isso que estou aqui, para te mostrar exatamente quais foram as mentiras e o que realmente é Bleach, quais seus erros e acertos. Vamos olhar para a obra de forma justa, de cabeça aberta para o trabalho do Kubo, sem nenhuma preconcepção. Eu sou o narrador e hoje vamos recomeçar a nossa análise dos arcos de Bleach. Mas antes, precisamos limpar nossa mente em relação às mentiras contadas sobre a obra. Por isso, vamos refutá-las rapidamente. Bleach decaiu em vendas. Eu, pessoalmente, não ligo para números de vendas, quantidade é diferente de qualidade, mas muitos usam isso para menosprezar Bleach, mostrando as vendas para justificar o argumento que a história de Bleach ficou ruim a partir de algum ponto arbitrário. Mas será que é verdade? Vamos lá, usando as imagens que comumente são usadas para atacar Bleach, temos essa. Vemos que o ápice de Bleach foi na edição 37, que vendeu 816 mil unidades. E a edição final da história vendeu 442 mil unidades, ou seja, uma queda de 45%. Eita, mó baque, não é? Pô, então que tal compararmos com as vendas do rei dos shonens, One Piece? Vendo a imagem, percebemos que o pico das vendas foi na edição 61, o início do Novo Mundo, com 3,3 milhões de vendas. Enquanto a edição 90 vendeu 1,7 milhões, uma queda de 49%. Ué, como assim? Então isso também significa que One Piece ficou horrível e vai ser cancelado? Acho que não, né? Seria ridículo alguém fazer uma afirmação dessas, mas fazem com Bleach, por que será? No fim, as vendas de Bleach caíram, é verdade, mas não porque a qualidade necessariamente caiu, mas sim porque acabou virando uma tendência dos mangás dessa época irem caindo conforme o tempo. Esses gráficos só mostram vendas em unidades físicas do Japão. E lembra, lá a pirataria é um crime grave e o governo vai atrás de quem consome esse tipo de coisa. Por isso, conforme os anos passaram e formas legais de se ter coleções online foram ficando populares e acessíveis, a maioria esmagadora dos mangás muito longos tiveram uma queda em vendas físicas, pois agora as pessoas queriam manter coleções digitais, que eram muito mais práticas de se ter, não gastavam nenhum espaço e estavam na palma da sua mão. Até a própria Jump todo ano registra recordes negativos de venda da edição física. E é algo natural termos a erosão de histórias grandes em relação ao número de venda das edições. No fim, Bleach caiu igual One Piece, e isso não significa muita coisa, fora que a venda de mangás físicos de obras muito grandes diminuiu no Japão, provavelmente por causa de suas coleções enormes. Bleach morreu depois do arco da Soul Society. Muitas pessoas falam que depois da Soul Society a obra morreu, não tem mais nada que preste e o final é só repetição da Soul Society. E muitas vezes usam o argumento das vendas para ilustrar isso. Bem, você pode gostar ou não do que vem depois, é direito seu, mas lembra da edição 37 que foi o ápice de Bleach? Ela é o final do Turn Back the Pendulum, logo antes da Guerra de Karakura, e a Soul Society acaba no fim da edição 20, ou seja, Bleach continuou vendendo mais e mais durante o arco do Ecomundo, que foi o arco mais popular em questão de vendas. Bleach é a mesma coisa todo o arco. Outra mentira que é espalhada por aí.
Os dois únicos arcos que apresentam uma semelhança estrutural em alguns pontos é o arco do Ecomundo com o da Soul Society. Mas depois do Ecomundo, a gente tem a Guerra de Karakura, e depois os Fullbringers, e depois a Guerra dos Quincy. Todos eles bem diferentes em tema, estrutura e acontecimentos. Mas no fim, Soul Society e o Ecomundo não são uma cópia, eles são o inverso um do outro. É uma rima que o Kubo faz, e a gente vai falar sobre isso quando eu voltar nesse arco. Com certeza vai ter gente querendo falar sobre a estrutura, que o Ichigo invade, sei lá quem é sequestrado, e aí eles lutam com tal coisa. Eu nem vou responder esse argumento, porque realmente iria tomar um tempo do vídeo que eu não tô disposto a dar. A gente vai ver tudo isso nas análises específicas de cada arco, beleza? Bleach foi cancelado. Essa é uma fake news famosa. Um dia, algum youtuber falou isso e milagrosamente virou verdade. Até eu caí nessa mentira e repliquei várias vezes no meu dia a dia. Mas durante várias entrevistas, o Kubo e outras pessoas envolvidas na produção, como os editores e a Jump, falaram que quem quis terminar a série de forma acelerada foi o próprio Kubo. O manejo de séries da Jump é algo complexo, já comentei sobre isso no meu vídeo entrevistando o mangaka e lendo a entrevista do Oda. E a Jump disse que conseguia dar 2 anos tranquilo pro Kubo terminar a obra, sem nenhum problema. Porém, o próprio autor disse que terminaria em 1 ano, por alguns motivos. Ele estava insatisfeito com o trabalho, insatisfeito com a Jump, constantemente doente e, mais bizarro de tudo, com o tendão do ombro rompido. Ao invés de tirar férias e se tratar, ele preferiu acelerar a história e se livrar desse estresse. Isso é incompreensível para nós, fãs e ocidentais, mas a cultura de trabalho do Japão é algo de outro mundo mesmo, assim como a sensação de honra, pressão que eles e a sociedade os impõem e por aí vai. Algo muito próximo está acontecendo com o autor de Boku no Hero, que disse estar muito mal, com líquido saindo pela orelha, incapaz de dormir, com enxaqueca sinistra, mas mesmo assim ele continua escrevendo o arco final, que vem dividindo muitos fãs e segue um caminho bem parecido com Bleach nesse aspecto. Bem, se você não acredita nas entrevistas e é um teórico da conspiração, também tem outra forma muito fácil de provar que Bleach nunca teria sido cancelado pela Jump. Vamos comparar as vendas do mangá em seu ponto mais baixo com as novas estrelinhas da Jump. Da edição 1 até a 28 de Boku no Hero, tivemos em média 431 mil vendas por edição. Lembrando que a edição 24 é a My Villain Academia, e depois entra na Guerra dos Heróis e Vilões, o ápice do ápice de Boku no Hero. Bleach no ápice vendeu o dobro do que o mangá de heróis, e em seu ponto mais baixo, vendeu igual ao melhor momento de Boku no Hero. Enquanto isso, Jujutsu sofria para conseguir vender mais de 150 mil cópias, tendo em média, até a edição 13, 168 mil vendas por edição. Mas aí rolou algo bizarro, um anime bem feito, o que fez com que ele vendesse mais de 1 milhão de cópias na edição 14 e depois na 15, superando até One Piece. Agora, vamos comparar com Black Clover, e temos a mesma coisa. Mal conseguia vender 150 mil cópias. Kimetsu no Yaiba? Mesma coisa. Demorou 8 edições para ele conseguir vender mais de 100 mil cópias. E até a edição 15 permaneceu abaixo de 200 mil, só conseguindo superar com um anime. Acho que isso deixa bem claro o tamanho da besteira que é falar que Bleach seria cancelado, não é? Quem seria doido de cancelar uma série que vende 400 mil cópias do seu pior momento, sendo que já considera um sucesso um novo pilar da Jump, uma que venda 400 mil em sua melhor fase? O anime de Bleach foi cancelado. Isso também ronda muito a internet, e é outra mentira. Quando o arco dos Fullbringers terminou no anime, o mangá estava apenas 9 capítulos à frente. Bleach tem uma trajetória terrível com fillers, que preenche um anime em momentos canônicos, deixando tudo enrolado e criando arcos inteiros para se afastar do mangá. Então, ao invés de deixar o público bravo de novo com fillers, decidiram esperar. E, novamente, algum youtuber falou que o anime foi cancelado e instantaneamente virou verdade. Mas, se o anime não foi cancelado, por que demorou tanto para sair? Bem, de fato o anime foi pra geladeira, tanto para esperar o mangá, quanto pelos problemas de saúde do Kubo e seus problemas com a Jump, que deixavam tudo mais inseguro para uma possível volta do anime. Porém, manter os direitos de um anime custa grana, e a Pierrot permaneceu com a licença esse tempo todo. Isso já era uma prova definitiva de que o anime não foi cancelado. Mas, recentemente, em uma entrevista da dubladora da Rukia, descobrimos que o anime recebeu luz verde para ser produzido
produzido 5 anos atrás. Ou seja, em 2017, o dinheiro já estava separado e preparado para a produção. E você sabe o que aconteceu em agosto de 2016? O fim do mangá. Assim que a história acabou e havia a garantia de que não teríamos mais imprevistos e que não haveria necessidade de fillers, o anime basicamente começou a sua volta. Lembrando que isso não significa que o anime está em produção desde 2017. Existe toda uma etapa burocrática de planejamento de séries colossais assim. Pronto, agora que desvendamos a verdade, vamos deixar algumas coisas claras. Se você já leu uma obra a desmerecendo ou desmerecendo o autor, infelizmente não tem salvação para você. Sua experiência será ruim, pois você já tá esperando que ela seja ruim. E se você lê uma obra com uma concepção fechada de que aquilo é um trabalho perfeito e que o autor é incapaz de errar, você também não tem salvação. Por mais que sua experiência seja ótima, e isso é o que mais importa no final das contas, as chances são de que você se tornará uma pessoa extremamente frágil, que não consegue aguentar críticas das obras que você gosta. Por isso, aqui eu proponho para lermos as obras pensando que seus autores são pessoas comuns, como eu e você, que têm suas dificuldades, habilidades específicas, gostos e estilos pessoais. Nossa, conceito de outro mundo, né? E esses estilos não são melhores nem piores do que de outros autores, são apenas diferentes. E você tá livre para preferir um ao outro. O que fica feio é pegar uma parada e usar como a única métrica de qualidade. Então aqui, vamos estar de braços abertos à experiência que o autor quer nos dar. Afinal, esse trabalho é a condensação de sua energia vital, de horas e horas de seus dias e anos de sua vida. Ninguém faz isso por obrigação, sempre tem uma grande quantidade de paixão. Por isso, vamos esperar o melhor e aproveitar a jornada, mas vamos criticar onde o autor falhar, porque acontece. Quem sabe com essa nova série de análises possamos mudar a fama de Bleach. Apesar de difícil, não é impossível. One Piece já passou pelo processo mencionado no início do vídeo. Lá para 2005 até 2010, o mangá e o anime eram motivo de chacota. Quem gostava de One Piece era zoado até não poder mais. Só que hoje, olha aí quem tá no topo e dominando as redes sociais. Tudo isso só foi possível graças a uma comunidade apaixonada, que decide explorar a obra de todas as formas imagináveis, desvendando todos seus segredos. Bleach não teve isso. O anime acabou em 2012 e o mangá em 2016, então só tendo materiais em novels que alcançavam bem menos fãs. Sem uma comunidade forte para se defender, a obra virou um alvo fácil, e muitos daqueles que ficaram frustrados com o final se juntaram a esse grupo que simplesmente criticava sem nenhuma base no argumento, apenas com uma emoção deturpada adquirida de constantes interações negativas na internet. Muitas vezes as pessoas falavam mentiras mesmo, dizendo que certas coisas não existiam dentro da obra, sendo que estavam lá sim. Só que como ela tinha muitos anos de vida, a galera acaba esquecendo. Por isso, eu espero que com a volta do anime, a comunidade possa se unir e apreciar o que for bom e criticar o que for ruim. O amor dos fãs de One Piece com a obra é algo de outro mundo, e todo esse carinho abriu meus olhos. Quem é fã de Bleach não precisa ter medo de falar isso. Bleach não é perfeito, mas é sim bom, e agora eu vou começar a te provar isso. Vamos fazer a análise narrativa do mangá de Bleach, do capítulo 1 até o 25, que cobre a metade do arco de Shinigami Substituto. E um detalhe muito importante já aparece no início de toda a edição: um poema. Esse poema normalmente representa o tema, personagem ou situação importante da edição. Isso é algo que muitas vezes passa despercebido, mas é essencial para compreender Bleach. Bleach tem muita poesia dentro da própria história, seja visual, em rimas estruturais, temas ou simplesmente a frase do início mesmo. Em diversas entrevistas, o autor já falou que gosta desse aspecto, e que a obra carrega muitas sutilezas e abstrações que você encontra normalmente nesse tipo de literatura. Então isso é algo que iremos prestar atenção durante a análise. Mas é um elemento que causa muitos problemas, pois poesia japonesa é quase alienígena para nós, porque existe muita brincadeira de significado e composição de frases usando os kanjis.
Uma polêmica recente até rolou com One Piece, sobre uma frase de uma personagem e a forma que ela foi traduzida, sendo necessário alguns membros da comunidade fazerem um texto explicando o real significado da frase. Bleach, infelizmente, não cultivou uma comunidade apaixonada nesse nível para poder tirar todas essas dúvidas específicas. E já na primeira página, encontramos uma diferença relevante entre as traduções oficiais em inglês e português. Na edição brasileira temos: "E é assim que a espada faz seu corte". Porém, em inglês está escrito: "Então cortou a espada do destino". Pode parecer pouco, mas frases poéticas podem perder completamente o significado dependendo de como são traduzidas. Tanto é que no trailer recente do anime de Bleach, temos um dos poemas das últimas edições do mangá, que em inglês ficou algo do tipo: "Corte com sua lâmina com a força para despedaçar o destino". O que conecta todo o processo de luta contra o destino, e não o processo de cumprir a profecia ou ser a pessoa destinada a algo. Assim como analisei as páginas de Chainsaw Man, cheias de significado escondido, acho que será legal fazer isso aqui também. Até porque o primeiro capítulo é muito importante, principalmente a primeira página. É a única coisa que 100% dos seus leitores vão ver. Depois daí, a cada página, mais leitores irão abandonar a história. Então, é legal pensar, o que o autor queria que todos vissem? Por que ele escolheu esses quadros? Bora analisar. O primeiro capítulo é uma borboleta sob o luar, então uma mulher segurando um tipo de papel, e por fim, vemos ela atravessando a madrugada, com um ângulo mostrando um kimono tradicional, katana e os postes de luz cheios de fios. O único diálogo da página é ela dizendo que sente uma energia espiritual poderosa por ali. Esse início guarda alguns detalhes muito únicos da cultura japonesa, que só eles vão detectar. Talvez o mais famoso seja a borboleta, que no Japão representa o ciclo de vida e morte, e o folclore de que almas tomam a forma de uma borboleta quando começam a sua jornada para o além. Então, com esse primeiro quadro, já podemos falar que há algo sobrenatural na história, o que é confirmado pela frase da mulher. E a borboleta permanece ao seu lado, o que dá a entender que ela tem relação com a morte. Ela carrega o Orihon, que é esse papel dobrado, que pode ser usado para livros, cartas ou documentos. O Orihon, apesar de ainda ser usado hoje em dia às vezes, é algo bem arcaico, que imediatamente invocaria a sensação de que a história se passaria no passado, da perspectiva de um japonês lendo. Também daria a impressão de que ela está checando algo ali, possivelmente uma ordem, que muitas vezes eram passadas através desse tipo de papel. Ou seja, podemos supor que ela faz parte de uma organização também, que tem uma estética e funcionamento arcaicos do Japão feudal. Só que tudo começa a ficar meio anacrônico. Logo depois do quadro do papel, vemos casas modernas ao fundo, e então temos um painel da perspectiva do chão. Vemos Rukia pulando pelo céu da madrugada, ao lado de postes com vários fios elétricos. Assim vemos uma mulher de kimono e carregando uma katana, só que em um mundo moderno, deixando claro um contraste entre gerações. E esse contraste será de grande destaque no arco da Soul Society, que representa a rigidez da tradição, enquanto Ichigo representará a modernidade e renovação, sendo a ponte para que o mundo sobrenatural comece a entender melhor o mundo material e interaja mais com ele. Acho bem legal como alguns temas acabam nascendo naturalmente da proposta. O fato de termos a junção de antigo e moderno no mesmo espaço permite diversos tipos de interpretação, criando uma estética bem legal, que com certeza foi um dos pontos fortes de Bleach, e é usado em diversas aberturas do anime para criar o clima de "tem algo errado acontecendo". Isso porque nem falamos da lua presente na página e seus possíveis significados, visto que todas as habilidades do Ichigo têm a ver com ela, em nome e em forma. Essas simbologias e poesias visuais simples, mas nada explícitas para ocidentais, serão constantes durante toda a obra. E acho que é um dos motivos de Bleach no Japão se manter colossal, mesmo anos depois de seu fim, sendo até hoje a quarta propriedade intelectual que dá mais lucro da TV Tóquio, mesmo 10 anos depois do fim do anime.
Essa primeira página te faz uma promessa narrativa. Vai acontecer algo sobrenatural na história. E esse tipo de promessa e perguntas narrativas são essenciais para fazer com que o leitor permaneça lendo e aceite ser guiado pelo autor. Aí temos a apresentação do protagonista no meio de uma discussão com delinquentes. E olha, a clareza visual podia ter ficado melhor aqui, indicando direito os lados da briga, mas isso é algo pequeno e é ajustado rapidamente. Como de praxe, apresentações de protagonistas precisam deixar claro suas características principais em uma situação interessante para o leitor. Aqui, Ichigo arranja confusão com vários delinquentes de forma bem marrenta, mas faz isso para ajudar o espírito de uma menininha. As cenas e os diálogos já mostram algumas características e técnicas de empatia. No caso, ser forte, corajoso, entrar em confusão para ajudar quem precisa. Mais pra frente do capítulo, veremos que ele é protetor, cuidadoso com as pessoas ou espíritos em volta dele. Esse momento envolve muita comédia violenta, algo que pessoalmente não me agradou em Bleach. Então, esse valor narrativo se perde pra mim. Mas existem outros valores que fazem a cena permanecer com pontos interessantes, que é o processo de apresentação do personagem e também o que falamos da promessa da Rukia na primeira página, dela sentir que tem alguém com grande energia espiritual. E visto que ele consegue ver fantasmas, no mínimo o personagem estará envolvido no problema. Tem outro elemento na apresentação do protagonista que para nós ocidentais não é tão claro, que é a cor do cabelo do Ichigo ser laranja. No Japão, caso você não saiba, ter o cabelo de outra cor que não seja preto é visto como uma transgressão ou vandalismo em escolas ou ambiente de trabalho, mesmo que você tenha nascido com aquela cor. E isso não é antigo não. Algumas escolas até hoje obrigam os alunos a pintarem os cabelos de preto, e às vezes até cortá-los de uma forma específica. Em março de 2022, um caso chegou até a Suprema Corte japonesa, de uma mulher que nasceu de cabelos castanhos e se recusou a cumprir a ordem da escola de pintá-lo de preto. Essa treta rolou quando ela entrou no ensino médio lá em 2015 e segue em julgamento até hoje. Ichigo ter o cabelo laranja em um contexto escolar japonês dá dicas de que ele é uma pessoa considerada problemática, basicamente um delinquente. Coisa que ele é, mesmo não querendo se envolver em problemas. Então, o personagem faz um pequeno monólogo, explicando algumas coisas de forma expositiva. Não que isso seja necessariamente ruim. É uma técnica usada para poupar tempo com uma estética de olha, eu sou o personagem e estou falando diretamente com você, espectador. Ou leitor, no caso. Acho que vocês já viram muito disso por aí, né? Me deem alguns exemplos nos comentários. Aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal. Toda semana temos vídeos técnicos indo a fundo nos seus animes e mangás preferidos. Também apoie meu canal pelo clube de membros do YouTube, Apoia-se ou PicPay Assinaturas. A partir de míseros R$5 você tem vários benefícios, inclusive lives exclusivas comentando e analisando tudo que vocês pedem. Seu apoio é essencial para continuar analisando Bleach e outros animes que vocês gostam tanto. Voltando para a história, eu não gosto muito da solução desse monólogo aqui, pois logo depois teremos a introdução da família dele que gasta muito tempo, com dinâmicas focadas mais na comédia do que em outras áreas. Até serve para apresentar o povo, mas se você não gostar das piadas exageradas feitas com o pai do Ichigo, vai ser um momento bem esquisito. Por isso, preferia que houvesse uma divisão melhor, para explicar os conceitos que o Ichigo menciona de forma mais natural e menos expositiva. Também podemos falar que as cenas com a família servem para o ataque do Hollow ter mais peso, assim como a decisão do Ichigo de salvar a irmã, mas não acho que a direção escolhida foi tão eficiente quanto poderia. Enfim, a Rukia chega e temos uns quadros bem legais compondo as cenas dela. Também vemos o Hollow devorando o espírito da garotinha e a Shinigami exorcizando o fantasma, o enviando para Soul Society. Um ponto estranho é que depois disso, a Rukia começa a fazer uma mega exposição sobre como o mundo paranormal funciona. Além de ser esquisito, visto que ela está em uma missão, foi novamente uma forma de poupar tempo e condensar muita informação em umas 2 páginas. Idealmente, esse tipo de coisa seria transmitido através de situações interessantes com interações legais entre os personagens, o que não é o caso aqui, apesar de ter uma comédiazinha legal.
Pra mim, isso é digno de menção porque, além de tudo, o autor preferiu focar muito na comédia da família para tentar ter uma reação inicial do leitor, ao invés de confiar que ia apresentar algo engajador. É curioso que esse tipo de exposição tão direta basicamente só rola no capítulo 1, pois o resto da história será bem mais sutil com suas explicações, às vezes sutil até demais. Quando a ação começa, o ritmo muda completamente. Temos técnicas de suspense, de ver o dano causado pelo monstro, depois sua silhueta, depois a reação da pessoa no último quadro da direita, e então ao passar a página, PAM! O protagonista fica paralisado de medo, mas ao ver a sua irmã em apuros, sai correndo para tentar fazer algo. Quando a Rukia corta o Hollow, já vemos algumas escolhas artísticas que o Kubo sempre vai aplicar em sua quadrinização. Observe o Ichigo surpreso e a Rukia olhando para ele. Dá um clima bem cinematográfico, não é? Isso vai ser cada vez mais refinado e proeminente na obra. Teremos foco na tensão das mãos, nos olhos cerrando, em sobrancelhas franzidas. Coisas iguais a cenas de filmes de Velho Oeste. Essa decisão faz com que os capítulos de Bleach tenham um ritmo rápido e gostoso de se ler em sua maioria. Ler isso em edições fechadas é muito bom, apesar de que pode ter sido mais frustrante acompanhar isso semanalmente, visto que os quadros mais cinematográficos dão mais destaque a esses momentos menores, que não avançam a história de forma tradicional. Ichigo acaba descobrindo que o Hollow está atrás dele, e se sente extremamente irritado e frustrado que ele é a causa da família estar sendo atacada, e ainda que eles se importavam mais com ele do que consigo mesmos. E quando a Rukia acaba tomando um golpe por uma atitude burra dele, Ichigo fica mais frustrado ainda. Esses elementos funcionam aqui, mas ganham muito mais significado conforme descobrimos o trauma do Ichigo de se sentir culpado pela morte da mãe. O único jeito de sobreviver ali é ele receber um pouco dos poderes da Rukia, visto que o personagem tem uma alta densidade espiritual. Só que para isso, precisaria ser perfurado pela espada da Shinigami, correndo alto risco de morte. Ele fica com medo, mas depois de perceber como sua família, mesmo nessa situação que ele causou, ainda está preocupada com a sua segurança, Ichigo decide aceitar a aposta, apesar de estar apreensivo. A transformação é um sucesso, e Rukia diz que era só para passar metade dos poderes, mas ele roubou toda a energia dela. Vamos comentar disso no final do vídeo. Enfim, ele derrota o monstro e o capítulo acaba. Antes de fecharmos essa parte especial do vídeo e acelerar, vamos fazer uma análise do Kisho Tenketsu, só para não perder o costume. Lembrando que isso é muito importante para fazer com que cada capítulo seja sentido como algo completo e funcional em histórias que necessitam que os leitores esperem uma semana para ler as continuações fragmentadas da trama principal. Em um mangá de 20 páginas, a divisão normalmente é de 3 páginas de introdução, 10 de desenvolvimento, 5 de reviravolta e 2 de finalização. Aqui temos 53 páginas, ignorando as 2 páginas de arte. Então, a proporção fica mais ou menos assim. Introdução, 9 páginas. Vai desde o início, novamente pulando a dupla página de arte, e termina exatamente com o Ichigo voltando pro quarto, após todos os personagens serem introduzidos. Desenvolvimento, 28 páginas. Começa com a Rukia aparecendo no quarto dele, e termina com o Ichigo chamando Fishbone pra cair na porrada. Esse ponto da história é onde ele é introduzido a esse mundo especial dos Shinigamis, coisa que ele nunca achou que existia. Aí quando você vai virar a página, pá! A reviravolta, que começa exatamente no momento da Rukia sendo mordida ao tentar salvar o Ichigo, e termina com ele se preparando para dar o golpe final. Ao todo são 14 páginas. Finalização, 2 páginas. É o golpe final e o novo status dele, Shinigami. Manteve basicamente a mesma proporção. Em geral, em capítulos grandes, a parte que menos se amplia é o final mesmo. O capítulo 2 começa com uma comédia do pai do Ichigo, coisa que vai se repetir durante boa parte do primeiro arco, e que 99% das vezes eu vou achar desnecessária, por se basear demais em apenas um valor narrativo de fazer comédia, que não ressoa comigo, logo torna minha leitura pior. Então já fica aqui a minha crítica. Quem curtir vai sair ganhando, mas é muito arriscado só termos um valor narrativo nessas cenas que duram muito tempo, pois você aliena boa parte dos seus leitores.
Enfim, temos informações sobre o que aconteceu, menções da Soul Society, é estabelecida a relação do Ichigo com seus amigos, e ele recusa o chamado para a aventura, que vai dar origem a todo o drama do capítulo. Esse é um ponto clássico na jornada do herói. Mesmo que o herói em si não recuse, alguém irá recusar por ele, e o tentar fazer repensar sobre o assunto, como uma mãe preocupada, por exemplo. Mas por que eu tô trazendo esses elementos aqui? Porque essas estruturas existem por um motivo. São elementos que geram engajamento no leitor, visto que as ações dos personagens começam a colidir, e o resultado delas é a parte interessante. Ele vai? Não vai? O que será necessário acontecer para ele de fato começar a aventura? Afinal, Ichigo é um adolescente do nosso mundo, e um bem rebelde. Cumprir obrigações que aparecem do nada? Não, senhor. Me diz aí se você, nos seus 15 anos, aceitaria de bom grado trabalhar de graça no emprego que bota sua vida em risco, lutando contra monstros assustadores e nem salário paga. Pois é, ele não está no mundo criado ao redor dos objetivos dele. Até ontem ele só via uns espíritos por aí e queria sair com os amigos. E essa é a resposta dele pra Rukia. Eu não vou lutar contra monstros estranhos. Eu fiz isso ontem porque era a minha família em perigo. Não sou uma pessoa tão boa assim. Me diz aí nos comentários, você lutaria? Se sim, já fez algo pelos outros hoje? Caridade? Doações? É mais difícil do que só falar que vai fazer, né? Porém, Rukia o leva para um parquinho, onde ele vê um espírito de uma criança que será atacada por um Hollow. Quando o momento chega, Ichigo se move para ajudar, mas a Rukia diz: qual a diferença dessa criança para todas as outras que serão atacadas por um Hollow? Você as vendo ou não, elas morrerão. E um Shinigami precisa tratar todas as almas igualmente. Se ele quiser salvar ela, terá que se comprometer a salvar todas que puder. Enquanto fala isso, Rukia está se segurando, a mão tremendo, literalmente suando frio, angustiada com a possibilidade desse teste dar errado ou do pior acontecer. Ichigo acaba salvando o garoto, mas rejeita o que a Rukia falou, dizendo que ela se sacrificou por ele não porque era o trabalho dela, mas sim porque a Shinigami viu alguém em apuros. Ele aceita ajudar a Rukia, mas não é porque é uma obrigação, mas sim porque é uma vontade, visto que agora ele tem esse poder. Ele pode não ser uma pessoa tão boa assim, mas também não é um lixo total, e se sente com uma dívida com a Rukia, por ela ter se sacrificado por ele. Isso tudo ganhará um novo sentido daqui a alguns poucos capítulos, quando começarmos a adentrar no trauma do personagem em relação à morte de sua mãe, que ele entende como sendo culpa dele. Viu quantos elementos legais surgiram da recusa do chamado? É um momento para entrarmos no personagem e poder expor alguns elementos narrativos interessantes, mas aqui ainda são só fragmentos espalhados por várias perguntas interessantes. Como é a Soul Society? Quem são os Shinigamis? Quem são os Hollows? Como isso afetará a vida de todos ali? E perguntas interessantes são o que movem uma história. Esses capítulos iniciais, curiosamente, não se focam em ação, e sim em estabelecer o personagem, seu dia a dia e a sensação de normalidade sendo quebrada devido ao novo mundo que ele está adentrando. O capítulo 3 abre com a Orihime sendo atropelada e com o treino do Ichigo, numa pegada mais comédia, que também é uma preparação de uma explicação relevante da forma que Shinigamis lutam contra Hollows. É isso que eu quero dizer com diferentes valores narrativos. Tem a comédia, mas tem a informação sobre o mundo, e ela está conectada com o drama do capítulo. Shinigamis matam Hollows cortando sua cabeça, de preferência por trás, para poupar a identidade da pessoa por trás da máscara. E o Hollow atormentando a Orihime é seu irmão, que morreu 3 anos atrás. Inclusive, o Kubo é um mestre em mudar todo o clima do momento com apenas um painel, olha só. A gente podia falar muito da arte do Kubo, mas vou deixar isso para outro vídeo, inclusive para rebater a fake news que o Kubo não desenha cenário. Quando Ichigo descobre que Hollows eram espíritos humanos, ele fica em choque, temendo ter matado humanos. E mesmo com a explicação de que são monstros agora, ele fica abalado, só encontrando conforto no fato da morte ser a purificação e a única opção para proteger a Inoue. Tem 2 detalhezinhos legais nesse capítulo. O primeiro é que quando Ichigo fala pra Inoue ir no médico,
ela fica com vergonha, tanto por ele se preocupar com ela, quanto pelo fato da casa dele ser a clínica médica da região, ou seja, indiretamente ele a chamou pra ir na casa dele. Aposto que vocês nunca pegaram essa sutileza, não é? E o outro é que o cubo explica o voo dos Shinigamis puramente por imagem. Não temos nenhum tipo de exposição, apenas a cena dele sendo jogado do segundo andar, se estabilizando no ar e então tomando um golpe que o lança pro chão, para deixar bem claro que ele estava voando. Bleach tem muitas informações sutis assim, e acho que é por isso que muitas informações acabam se perdendo aos olhos preconceituosos ou acelerados dos leitores. O cubo se comunica muito por imagens. E deixar isso de lado, deixar narrativa visual, arte, poesia, deixar tudo isso de lado é perder boa parte do que faz Bleach especial e de como ele transmite as suas ideias. Outro elemento que podemos perceber nesse arco inicial é que não temos muita coreografia de luta. São os cortes ali, outros aqui, e os inimigos tendo alguns truques na manga. Mas as composições dos quadros dessas lutas são muito bons. E os Hollows vão tendo estratégias e dando problemas progressivamente mais complexos, o que ajuda na sensação de progressão da história. Isso também se conecta com as tramas de cada Hollow e dos personagens que se relacionam com eles. Apesar de Bleach não ser de terror nem drama, a história tinha uma pegada bem mais sombria nesse início, alternando entre o dia a dia normal e esses casos mórbidos, tratando de temas ruins e experiências traumáticas. Conforme a história foi sendo contada, o foco mudou para grandes arcos, coisa que é bem padrão hoje em dia. Muitos otakus até falam, tem que ir pro que importa mesmo, dizendo que introduções assim não têm relevância. O resultado disso são coisas esquisitas, como a introdução de Kimetsu, Fire Force, Black Clover, Jujutsu, etc., onde a história não tem tempo de respirar. Fora que tem muita gente que advoca para as coisas acontecerem off-screen. Conversas, desenvolvimentos, treinamentos, nada disso importa. O que importa é informação que move o plot e porrada. Realmente acho que a galera tá equivocada nesse ponto. De fato, ter enrolação é sempre ruim, mas o ponto é, uma introdução episódica bem feita pode deixar o mundo da história muito mais profundo e interessante. E o mesmo vale para os personagens. Por exemplo, cada pequeno caso no início de Bleach apresenta diversos elementos importantes tanto para trama, personagens, quanto narrativa. É durante esses casos que descobrimos mais sobre o funcionamento dos Hollows, como se movimentam entre as dimensões, que eram almas humanas, que a Soul Society já fez projetos cruéis, que houve uma guerra contra os Quincy's, que o inferno existe, como funcionam os poderes de um Shinigami. Também aprendemos mais sobre o Ichigo e seu trauma, visto que a sua mãe morreu o protegendo, quando a sua vontade de proteger os outros acabou o levando a fazer besteira. Descobrimos por que a Inoue é apaixonada pelo Ichigo, visto que ambos compartilham uma experiência traumática e entendem a dor um do outro. Vemos como Shed é empático e simpático, sendo bem engraçado com a sua comédia não intencional. Vemos o drama da Rukia começando a se consolidar, com todos os mistérios sobre o Urahara, a Soul Society e o fato dos poderes dela não estarem voltando. E narrativamente, temos a construção de todo o arco narrativo inicial do Ichigo, com a sua mentira, verdade, vontade, necessidade e fantasma narrativo. Tudo é entregue de forma orgânica através de capítulos que avançam a trama, nos apresentam o mundo e vão construindo a narrativa da história. Todos os capítulos mencionados aqui têm uma recompensa, e a história tinha seu momento para respirar, tempo para as informações serem digeridas. As coisas têm conexão emocional com o espectador ou leitor através de sua construção orgânica, e não por um choque barato. As obras dessa época, muitas vezes, espalhavam suas técnicas de empatia durante esses capítulos, iam pulverizando os detalhes dos arcos dos personagens, e construindo o mundo ao mesmo tempo que entregavam um ritmo gostoso de se ler. Mas também posso citar algo que Bleach acaba pecando nesse início. Existem muitas interações dos amigos do Ichigo que tomam mais tempo do que deveriam, tanto no grande esquema das coisas, quanto nesse arco isoladamente. Até temos conversas legais, mas muitas vezes temos quadros e informações em excesso para coisas que não pareciam aproveitar a história da melhor forma possível.
Resumindo, se olhar bem, parece que tá lá só pra enrolar. O motivo disso? Se você acompanha minhas análises de One Piece, aposto que já sabe, visto que esse é um problema geral com publicações semanais. Às vezes se torna necessário preencher as páginas com coisas que não importam para ajudar pontos específicos do capítulo e dar tempo de preparar os próximos. É mais fácil fazer uma comédiazinha boba ou uma conversa sem consequências do que entrelaçar tudo em algo emocionalmente impactante, que explora o mundo, desenvolve arco de personagem, etc. Enfim, temos a apresentação do Shed e do seu periquito. Lembra, sempre exagere na hora de apresentar um personagem importante. E aqui ele é apresentado aguentando o impacto de uma viga de ferro para proteger seus amigos. O personagem gera muita empatia sempre que aparece. É até curioso como gostam dele mesmo com tão pouco tempo de tela. Talvez seja pelo seu jeito caladão, que prefere fazer ao invés de ficar falando, por sua lealdade e a comédia não intencional. A galera realmente gosta dele, mesmo que eventualmente o personagem seja deixado de lado em diversos pontos da história. O que é uma pena, e nas próximas análises falaremos disso. Shed acaba se machucando e vai pra clínica da região, que é a casa do Ichigo. E o Isshin, pai do protagonista, tá lá tentando lidar com um fluxo maior do que o normal de pacientes. Ele acaba ligando pro hospital grande da região e fala pra avisarem ao diretor de lá que as demandas deles são um pedido do Kurosaki. Vamos falar disso no final do vídeo. Ichigo e Rukia vão atrás do Hollow da semana, que diferente dos outros Hollows que foram relevantes até esse momento, o Shrieker não tem nenhuma conexão com o Ichigo e terá muito tempo de tela. Para fazer isso não ser um porre pro leitor, precisamos criar interesse pela situação. E uma forma de fazer isso é conectar tudo o que está acontecendo a personagens que você já gosta. Isso é feito de várias microformas no capítulo, mas o ponto principal mesmo é que temos a Karin aparecendo e falando sobre as memórias do periquito, enquanto passa mal e chora. Tanto o Ichigo quanto o leitor descobrem sobre a vida e sofrimento da criança presa no periquito, e acabam ganhando um motivo emocional para irem salvá-lo e se importarem com a situação. Nós empatizamos pela dor da criança e temos raiva do vilão, enquanto o Ichigo também sente isso e tem aquele pedido da irmã, que não chorava desde que a mãe morreu. Tudo isso te ajuda a se interessar pelo que vai acontecer. O que rolou com a mãe da criança? O que rolou com a criança em si? Nesse ponto, não sabemos, só sabemos que há muito sofrimento, pois a mediunidade da Karin faz com que ela vomite, chore e se contorça ao receber as memórias daquela alma. Foi uma ótima ideia. Além de ser artística, ela ajuda no ritmo da história. As peças espalhadas pelo capítulo vão se unindo e apontando para a mesma direção, gradativamente nos dando mais informações de perspectivas diferentes. Como esse Hollow será a primeira batalha real deles, além da construção emocional, também temos estruturas narrativas para deixá-la interessante em si. No caso, um ciclo de tentativa e falha, termo que eu já falei muito aqui no canal. Rukia tenta usar o Kidou, mas não funciona. Shed bate nele, mas ele voa. Shed joga ele no chão com um poste, mas o Hollow usa os sapos. A luta é um constante cabo de guerra, que deixa tudo mais interessante, pois os inimigos nos surpreendem e geram situações difíceis para os protagonistas superarem. E cada habilidade apresentada é incorporada na próxima surpresa. Por exemplo, quando o Shed joga a Rukia para atacar o Hollow no ar, ele usa o sapo para se defender. Esse tipo de coisa parece pequena, mas demonstra um cuidado enorme em construir uma luta que aumenta a tensão, mantém o ritmo da história, gera engajamento emocional e tudo mais. Por fim, o Shrieker pega o Shibata, descobrimos mais sobre o passado do garoto e confirmamos que o Hollow merece toda a punição possível. Assim, quando o Ichigo chega, ele é o vetor da nossa frustração para punir o vilão. O curioso é que o Ichigo não simplesmente luta com ele. Após arrancar a sua língua e perfurar a sua perna, ele pergunta: "E aí, agora tem alguma ideia de como é ser a vítima?" Como ele mesmo falou antes, Ichigo não é um mocinho gente boa, é um adolescente bem revoltado.
Bleach nesse início já se destacava dos outros concorrentes da época, sendo bem mais brutal. Vermos o protagonista querendo matar um ser consciente sem dó nem piedade não era algo que você via por aí constantemente. Não podemos menosprezar como esse tipo de atitude e clima o destacou na época. Tanto é que hoje a Jump aceita muito mais violência em comparação ao passado. E Jujutsu Kaisen, que é basicamente o sucessor espiritual de Bleach, foi a fundo nas tendências que Bleach começou. Após tudo isso, Ichigo mostra um outro lado dele. Rukia diz pro Shibata que a Soul Society é um lugar legal, que ele não sentirá fome, será feliz, que é melhor do que aqui. Mas isso não se conecta com a criança. Então Ichigo, que também perdeu a mãe, diz que lá ele poderá a reencontrar, pois ela estará esperando por ele, o que anima o periquito. Novamente, a questão de nuances. Muito sobre o personagem é dito com poucas palavras e em cenas mundanas. Não há necessidade constante de momentos bombásticos para solidificar a personalidade do Ichigo. Mas será que isso se manterá nessa qualidade? A gente vai discutir nos próximos vídeos. Continuando a história, temos a introdução das almas compactas, a Orihime sendo a única a perceber que aquele não era o Ichigo e nosso protagonista questionando a moralidade da Soul Society, que criou almas por conveniência e as destruiu pelo mesmo motivo. E Rukia responde dizendo que não é sobre aceitar / tolerar ou não essas coisas, e sim que essas são as leis da Soul Society, feitas para proteger os humanos. Novamente, temos aquela construção de uma organização rígida e arcaica, onde a lei pisoteia a moral, coisa que veremos muito no próximo arco, contra a percepção moral do Ichigo de fazer o que é certo, mesmo que seja contra a lei. Após tomar esse baque e ficar sem resposta, ele começa a pensar sobre o que a alma estaria sentindo ao ser livre pela primeira vez na vida. O momento é meio tenso, mas temos uma quebra de expectativa, da alma se divertindo muito, sem nenhum tipo de rancor dentro de si. Por mais que o Kon fique bravo quando vê as crianças tratando vidas virtuais como lixo, deletando um bichinho porque não cumpriu seu objetivo, ele volta e salva os meninos do ataque do Hollow. A introdução do Kon é boa, temos questionamentos legais, um pouco mais sobre o mundo e os mistérios da Soul Society. É uma pena que já no próximo capítulo, todas as camadas, complexidades ou possível profundidade do personagem vai ser jogada fora e ele virará uma piada ambulante, que muitas vezes vai atrapalhar o ritmo da história. É complicado, cara, isso realmente decepciona. O capítulo 17 já abre com uma página indireta, que mostra a situação sem nos dar o todo, fazendo o nosso cérebro preencher o resto, já dando a dica de que o capítulo terá um clima diferente do normal. E o dia 17 de junho é o dia da morte da mãe do Ichigo. Enfim, diversos momentos do capítulo possuem detalhes para serem desvendados. A Orihime dando oi pro Ichigo com um painel rápido dele de costas, percebendo aquilo e mudando a sua expressão para então dar o oi. E imediatamente a Orihime percebendo que tem algo errado com ele, enquanto todos acham que o Ichigo está mais feliz que o normal. Tatsuki olhando pra longe, de costas, Orihime pensativa, mais pra frente vemos o quarto das irmãs do Ichigo, e temos um quadro despretensioso, da mais nova dormindo com a mais velha e sendo abraçada, enquanto está com a sobrancelha franzida. Pra mais pra frente, chorar no túmulo da mãe, sendo uma data que ainda carrega muito peso pra personagem. São detalhes que, se deixarmos passar, por mais que você possa compreender a história, vai deixar de lado a suavidade da coisa, um pouco do minimalismo que o Kubo bota na história, coisa que é manifestada de várias formas, inclusive pela roupa dos personagens, que constantemente vai fazer um contraste entre preto e branco, além de os diferenciar por microacessórios, ou o estado da manga da roupa. Isso é algo que o Kubo faz muito, não só detalhes em visuais de personagens, como a inclinação das sobrancelhas ou o tamanho dos cílios, que inclusive era uma dica para fazer uma árvore genealógica que revelava muita coisa de Bleach já no início da história. E por mais que pareça meme, não é. Eu lembro de uma galera que acertou isso lá no fórum do Orkut da Bleach Project em 2010. Esse é o nível de detalhe que o Kubo gosta de botar nos personagens, mas mesmo assim, deixar eles completamente limpos. É uma proeza visual enorme, mas além disso, ele também mostra personagens em cenas quaisquer, mas com detalhes que acabam revelando muito sobre eles.
Uma cena legal é que na Guerra de Karakura, quando os capitães são apresentados, temos uns quadros que não focam neles. Vemos só o ombro de um, a orelha de outro, e coisa do tipo, mas mesmo assim, todos os quadros têm um impacto, têm uma sensação de movimento, têm uma sensação de imponência. Todos eles são altamente reconhecíveis. O seu cérebro completa a imagem pra você, porque ela foi feita propositalmente pra isso, a deixando incompleta nas páginas, pra você interpretar a linguagem corporal deles, pra você interpretar como o rosto dele tá no momento. Isso é algo muito elogiado com outros mangakás mais cults ou quadrinistas e artistas em geral, mas porque ao Kubo as pessoas simplesmente ignoram. O mesmo vale para a questão de cenários, que vamos falar em outro vídeo. Mas eu confesso, em relação à parte narrativa, em alguns momentos eu acho que ele podia ser mais claro, porque existe uma diferença entre a estrutura narrativa e a parte artística da coisa. Cada um vai ter uma percepção diferente, mas idealmente deixar a estrutura bem preparada e clara para então brincar com outras áreas do mangá é o melhor caminho a se seguir, principalmente quando falamos de um shonen. Por isso que eu acho que Bleach deveria estar em uma revista seinen mensal, para termos espaço para tudo isso que o autor gosta de fazer. Continuando, durante o capítulo do funeral, Kubo novamente usa muito bem a técnica de ter subtramas para ir cortando entre elas enquanto ajusta a tensão dos capítulos, distribuindo informações e revelações que vão construindo o ponto principal. É importante tomar cuidado para isso não cansar o leitor, visto que ele ficará com um gostinho de quero mais. E se as próximas cenas não atenderem isso, ele vai se sentir enganado. Aqui, cada personagem faz a melhor introdução possível do assunto, devido à perspectiva única deles. Por exemplo, a Rukia vai entrando demais na vida pessoal do Ichigo, falando que a mãe pode ter sido morta por um Hollow. Isso conflita com a crença do protagonista, dele achar que foi proteger a mãe de um espírito, e a mãe acabou morrendo no processo. Se fosse um Hollow, tudo seria pior ainda. Refletir sobre essas coisas faz ele olhar para o seu fantasma narrativo, o momento do trauma que criou a mentira narrativa dele. No caso, o Ghost é a morte da mãe. Os demais aspectos vamos ver mais ao final do vídeo. E relembrar essas coisas acabam o deixando bem desconfortável. Rukia percebe que passou do ponto, e a parte do drama dela começa a ser trabalhado. O fato de já ter deixado um amigo morrer. Pra quem já leu, sabe que aqui estamos falando do Kaien, coisa que já é desenvolvida algumas páginas pra frente, com um rápido flashback sobre um questionamento entre a luta pra proteger a vida e a luta pra proteger o orgulho. Continuando, essa luta com o Grand Fisher é importante e durará alguns capítulos. Então, para ficarmos com muita vontade de ver ele se ferrar, descobrimos mais do passado do Ichigo, vendo como ele era um garoto bonzinho, que sua vontade de proteger veio da frase do seu pai explicando o nome e como isso acabou virando um trauma. No fim, Rukia estava certa. Foi o Hollow que matou a mãe do Ichigo, meio que até mostrando um registro da data da morte na ficha do Hollow, pelo menos foi o que interpretei do quadro. Ichigo percebe que caiu numa armadilha anos atrás, e esse é o primeiro Hollow que realmente tem impacto emocional pro Ichigo e pro leitor. Ah, sempre que eu falo pro leitor, se você não sentiu isso, não tem problema, cada um tem um parâmetro diferente para essas coisas. O que me refiro aqui é a intenção do autor, beleza? A luta acaba representando o emocional e o interior de ambos os personagens. O protagonista é forte, mas selvagem e sem estratégia. Já o Hollow tem diversas habilidades, inteligência e armadilhas, manipulando os sentimentos dos inimigos com mentiras e truques. Além do ciclo de tentativa e falha normal de um combate, aqui rola um avanço emocional por parte do protagonista. Ichigo não deixa Rukia ajudar, visto que sua mentira narrativa está o cegando, que no caso é algo do tipo, ele não pode ser um peso para os outros, ele é quem protege, e não quem é protegido. O que cria uma barreira emocional entre o personagem e os demais nesse início da obra. Em alguns momentos ele até fala sobre a fama que ele construiu na escola. Fingir ser distante e não querer laços com as pessoas era a manifestação de sua mentira narrativa, que vamos mais a fundo no final do vídeo como eu comentei antes.
Isso o leva a perder a noção do que é importante no momento, escolhendo a vingança e o orgulho ao invés de proteger pessoas de demais ataques desse monstro. Ele preferia perder do que ser protegido. E esse é o motivo da luta terminar sem um vencedor. Ele não estava lutando pelo motivo certo. Inclusive, esse tema de frustração ao ser protegido já apareceu várias vezes até aqui, e vai ser um elemento recorrente no personagem, apesar dele evoluir em certas partes. Uma coisa que nunca vi ninguém trazer na comunidade é que o Ichigo tem a síndrome da culpa do sobrevivente, ou seja, quando alguém acha que fez algo errado ao sobreviver a uma tragédia. Por que eu sobrevivi? Por que não a minha mãe? Eu destruí minha família com isso, eu não mereço viver. Existem 3 manifestações dessa síndrome. A que você sente culpa por ter sobrevivido enquanto outros morreram, a que você sente culpa pelo que não fez, e a que você sente culpa pelo que você fez. Ichigo tem as 3. Se culpando por ter sobrevivido no lugar da mãe, por não ter protegido ela e por ter ido proteger a pessoa perto do rio e caído numa armadilha. Tudo isso é manifestado já no túmulo da mãe, onde ele, frustrado por ter deixado o grande Fischer fugir, pergunta para o pai por que ninguém o culpa. Diz que se sentiria melhor se o culpassem pela morte da mãe. Essa é a segunda vez que Ichigo falha, e isso já o ajuda a amadurecer um pouco. O garoto que não queria se envolver agora pede para Rukia o deixar ser o Shinigami por mais tempo. Não por vingança, mas sim por relembrar tudo que sentiu, e não querer deixar que os outros sintam o mesmo. No fim da edição 3, vemos o grande Fischer se tornando um Arrancar, algo que será relevante bem mais pra frente, um baita de um foreshadow, sendo apresentado até antes dos Shinigamis em geral. Com essas 3 edições analisadas, acho que podemos construir um pouco da ficha narrativa do Ichigo, para entender o personagem e comparar com o futuro, vendo suas modificações, onde o Kubo acertou e onde errou. Vamos focar no arco narrativo, que estabelece a mudança do personagem em relação a seus elementos de escrita internos, que vão manifestar temas, psicologia, ações e tudo mais. Eu chuto que será um arco positivo, pelo menos nesse começo. Um arco positivo começa com o personagem querendo algo, tipo um objetivo mais claro, achando que isso trará felicidade para ele. Mas isso é um engano, pois essa crença vem de uma mentira narrativa, ou seja, uma concepção errada que ele tem, e que se continuar seguindo, vai levar a um final ruim. Existe algo que o personagem não percebeu, mas que ele precisa, e essa necessidade vem de uma verdade interna do personagem, que ele ainda não descobriu. Vamos usar o Naruto Uzumaki como exemplo rapidamente. A mentira que ele acredita é que ao ser Hokage, ele será aceito por todos. Por isso, seu seu querer narrativo, é ser Hokage. E por mais que ele alcance isso e seja o objetivo dele até o final da obra, ele se tornar Hokage em si não significa nada. A verdade que ele precisa descobrir, que é seu real need, sua necessidade narrativa, é que ele quer ser aceito pelas pessoas, ou por quem ele ama, no mínimo. Por isso, muitos dizem que o final da invasão de Konoha na parte do Pain poderia fechar a obra, pois naquele ponto toda a vila reconhece, aceita e admira o Naruto. O fantasma dele pode ser várias coisas, mas vamos dizer aí a vida dele sem pai e mãe junto com todo o preconceito da vila. Então, vamos fazer o do Ichigo. O fantasma narrativo dele é a atitude que tomou quando era criança que levou à morte de sua mãe. E isso ocorreu pois ele era um garoto bonzinho e que seguia o que seu pai falou, seu nome significa proteger. Isso gerou a seguinte mentira: ele é o responsável pela morte de sua mãe. O que gerou o seguinte want: ele quer proteger a todos dos perigos do mundo e de si mesmo, para que ele não seja a causa de dor para mais ninguém. Isso faz com que o personagem se afaste das pessoas, visto que se envolver com ele sempre trouxe problemas, seja pelo seu dia a dia de delinquente ou pelo fato de ver espíritos e sofrer bullying por isso. Ou seja, Ichigo é alguém que quer proteger, mas que não confia nas pessoas que protege, e por isso é incapaz de aceitar os sentimentos delas. A necessidade narrativa dele é se perdoar, finalmente se ver como igual aos outros. E isso vem da verdade que ele precisa descobrir, que ele não é o culpado pela morte da mãe.
Nessas 3 edições, eu acho que a aplicação do arco foi boa. Todos os elementos estão lá, e o personagem passa por um crescimento emocional e mental conforme vai se aproximando da sua verdade narrativa. Mas admito que sinto falta de nos aprofundarmos mais em alguns aspectos. Não que seja necessário termos um personagem caricato, coisa bem comum na Jump, mas os temas tratados pelo Kubo são complexos. Mesmo com a estética da poesia, imagino que a obra poderia se beneficiar muito de alguns momentos mais íntimos do personagem em relação a seus traumas e como lida com eles. E só digo isso porque, como mencionei antes, temos momentos que gastam um tempo considerável com elementos menos relevantes dos amigos do Ichigo, e que no grande esquema das coisas foram abandonados. Por isso, eu amaria ver esses detalhes sendo expandidos, porque o Ichigo é um dos protagonistas mais únicos da era dele da Jump. Ele é um adolescente do nosso mundo, confuso, sem saber o que fazer no futuro, jogado em um mundo místico do nada, que ainda tem que lidar com suas próprias questões emocionais e sentimentos de autodesvalorização. No fim, assim como sua própria personalidade, o personagem é muito mais intimista. Ele não vai gritar seu objetivo na sua cara, e se você não estiver com vontade de descobrir, vai passar por cima e falar que não tinha nada ali. E tudo bem você não gostar, só que falar que não tem nada é meio zoado mesmo. Eu sei que essa análise ficou grande, e que muita gente vai desconsiderar os elementos só porque não gosta da obra, e outros vão ficar bravos pela profundidade que eu fui em uma série que eles não gostam. Mas eu realmente acho que toda obra merece um olhar respeitoso, e Bleach é meu mangá favorito, apesar de todos os problemas. Como falei, depois de ver o carinho da comunidade de One Piece com a obra, pensei o quanto Bleach poderia se beneficiar de pessoas destrinchando seus significados, simbolismos, kanjis, foreshadows e tudo mais. OP já tem infinitos canais que fazem isso, de forma muito boa, então acabei me focando na parte da escrita mesmo. E aqui, pra mim, é um momento sem rivalidades. Memes e zoeiras existem, às vezes passam dos limites. Provavelmente eu já passei também em alguma live e devo passar de novo no futuro. Mas o legal é celebrar o que você gosta sem diminuir os outros. Existe estilo de história pra todo mundo, e tá tudo bem você não gostar de algo, às vezes não é sua praia mesmo. Mas desmerecer uma das obras mais influentes da mídia japonesa de todos os tempos, assim como os sentimentos dos milhões de fãs, prêmios recebidos, admirações dos maiores mangakas hoje em dia e influências colossais no mercado atual, é se colocar em um patamar tão alto que com certeza vai te fazer ter uma queda dolorida. No fim, acabou virando moda falar mal de Bleach. Era a forma fácil de falar como você era um otaku fodão. E isso não era feito pelos problemas da obra, mas sim só pra se enturmar. E até sites grandes aqui e na gringa caíram nessa onda de hatear à toa. Quem sabe com esse vídeo aqui, alguém começa a refletir sobre o real valor de uma história, que é o valor que você tira dela. Por isso, não confie só no que eu tô falando. Pegue o mangá, leia. Não só Bleach, mas como qualquer obra que você quiser discutir sobre. Não siga opiniões cegamente, tire sua própria conclusão. Fico feliz em dizer que, sempre que recomendei Bleach pessoalmente para algum inscrito aqui do canal, recebi uma mensagem falando como a pessoa curtiu, mas que foi uma aventura divertida, e não um lixo completo como algumas pessoas fazem parecer. Quem sabe você também não tem uma experiência assim, dê uma chance, e eu tô falando especificamente do mangá. E às vezes quando você leu no passado, semanalmente, pode não ter gostado, mas acredite, ler tudo de uma vez é outra experiência, ritmo e fluxo de história. Fora que nós amadurecemos também, e alguns temas acabam ficando explícitos só com a idade. Aproveita e me diz aí sua experiência com Bleach, ou com algum outro mangá que só falavam mal e você curtiu, ou até odiou mesmo. O vídeo não acabou, mas não esquece de dar aquele like maroto e se inscrever no canal. Isso é muito importante. Também vou pedir encarecidamente para vocês apoiarem o canal financeiramente. O AdSense do YouTube paga pouco e os membros são a razão do canal continuar. Você pode apoiar pelo Apoia-se, PicPay ou Clube de Membros do YouTube. De quebra, tu ganha lives exclusivas, acesso à área VIP do Discord e tudo mais. Tu pode até usar o botão aí do Super Valeu que o YouTube disponibiliza e dar uma gorjeta pra mim. Ou fazer um Pix através do link que tá aí na descrição.
E como falei, o vídeo não acabou. Agora vamos entrar em pontos que são spoilers de boa parte do mangá. Envolve até coisa do arco final, então se você não conhece, continue por sua conta e risco. Se você não leu o arco final, mas já sabe de todos os spoilers por causa de memes e coisas do tipo, eu até recomendo continuar. Vamos lá, parte extra. O primeiro elemento que eu queria comentar aqui é algo que eu reclamei no meu primeiro vídeo de Bleach no canal. A Rukia ser mordida pelo Fishbone não faz o mínimo de sentido. Como vimos, o Hollow nem tem recompensa por ser fraco demais. No futuro, descobrimos que Rukia já sabia usar a Shikai nesse ponto. Então realmente é bem esquisito. Tem gente que diz que ela estava com o poder selado, mas isso só acontece com vice-capitães. E nesse ponto da história, ela não é, visto que o posto da 13ª divisão é dividido entre aquela dupla lá. Outros falam que seu poder estava zoado, pois o Urahara deu um Jigai especial pra ela, que vai sugando seus poderes. Mas isso só ocorre depois dela perder os poderes, e não antes. Enfim, infelizmente, acaba sendo um furo do roteiro mesmo, algo criado pela obra ter se estendido demais. Canonicamente, com a força da Rukia, ela nunca deveria ter sido pega desprevenida assim. Ela menciona que estava distraída pelo Ichigo e tudo mais, só que ainda não me desce. Por mim, as formas de consertar isso seriam as seguintes. O Hollow era um experimento do Aizen, mais forte que o normal, ou o Aizen de alguma forma ativou a Hogyoku dentro da Rukia para enfraquecer ela. Mesmo com isso, ela não mencionar a Shikai ou seus poderes estarem enfraquecidos é um problema para quem gosta de obras 100% amarradas. Só que nenhum do Big Three é 100% amarrado, todos têm problema de continuidade. Mas será que o Aizen fala algo assim e eu não tô lembrado? Comentem aí, por favor. Mas, de qualquer forma, se isso é um problema, é isso aí, pronto, passou. Não acho que vale a pena ficar remoendo isso pra sempre. Continuando, é engraçado que a Rukia só mente pros espíritos, ou é muito sem noção, porque ela diz que a Soul Society é legal, não tem fome, sei lá o quê, sendo que a vida lá é uma desgraça, geral vive mal, tem violência pra caramba, é tipo viver nos piores lugares do Japão feudal. Bem, melhor do que o inferno, eu acho. Como Shrieker tirou a alma de uma criança viva? Ou será que ele já estava morto? Enfim, e botou num periquito. Mistérios. E uma parte bem interessante é que podemos ver que o Ichigo era Quincy desde o início. Por mais que o Aizen diga que a Hogyoku leu o coração das pessoas no momento do primeiro capítulo, a habilidade de roubar Heiatsu é algo dos Quincy's. Então, provavelmente, a Hogyoku só liberou esse poder latente no Ichigo. E é legal que durante a obra vemos várias dicas sobre isso. Algumas são sutis, como o pai do Ichigo ligando pro diretor do hospital e falando pra avisar que é um pedido do Kurosaki. E o diretor do hospital é o Ryuken, pai do Ishida, e é um Quincy. E pra quem leu sobre o nascimento do Ichigo já sabe do que se trata, e como isso é essencial. Outro ponto interessante também, quando o Zangetsu fala o nome dele, o nome é censurado. O Zangetsu usa Blood Vein, uma habilidade Quincy, pra estancar o sangramento do Ichigo contra o Zaraki. O Zangetsu também usa o Caminho das Sombras pra salvar o Ichigo, outra técnica Quincy. Tudo no início da obra / arco da Soul Society. Quando o Ichigo luta contra o Zaraki e usa sua Heiatsu verdadeira, ela tem forma de caveira. O White sempre falou que era o Zangetsu, e foi ele que sempre ensinou as técnicas pro Ichigo. Também vemos o Zangetsu preto, vamos chamar assim, sugando o White várias vezes no mundo interno do Ichigo. Quando o Zangetsu fala pro Ichigo como usar a plataforma de Heiatsu, ele explica usando os métodos dos Quincy's, que é pegar a Heiatsu do ambiente para fazer a plataforma, enquanto os Shinigamis usam a Heiatsu que vem de dentro deles. Fora que o Zangetsu preto é a representação do rei dos Quincy's dentro do Ichigo. E o White sempre chamou o Ichigo de parceiro ou majestade. Enfim, tem muito mais, dá pra fazer um vídeo inteiro só disso. E também de como o White é um mentor cruel, um arquétipo de mentor bem interessante. Meio que tudo isso vale também pro fato do Ichigo ser absurdamente poderoso. Muitos falam que ele tirou poder da bunda lutando contra o Zaraki, mas será que é verdade? Desde o capítulo 1, a Rukia fala como o poder dele é anormal, isso sem despertar o lado Shinigami. Ele buga o senso de Heiatsu da Rukia, se liberta de um Kidou, consegue fazer o Reiraku, que é uma técnica avançada, e várias outras coisas que irei demonstrando nos próximos vídeos. Temos até o Tessai, ex-líder da Kidou Corps, um personagem de poder absurdo, que fica impressionado / assustado com o poder do Ichigo no arco inicial. Porém, eu concordo que a construção não foi boa o suficiente, ou pelo menos boa como poderia ser. Existe uma regra na escrita que é: as coisas que acontecem em uma história só podem se basear no que foi apresentado anteriormente para o leitor.
Ou seja, tudo que está além da página que você lê não existe, e não pode ser usado como justificativa. Por isso, mesmo que o Tessai seja fodão, nós não sabemos que ele é fodão. Tudo bem, dentro do mundo aquilo faz sentido, mas a forma que foi apresentado não utilizou todo o potencial que poderia. Alguns podem até pensar que essa regra não faz sentido, visto que senão seria muito complicado fazer surpresas ou revelações bombásticas. Mas eu te garanto que todo bom filme de terror, mistério, suspense ou coisa do tipo utiliza essa regra. Por isso é importante dar pistas para o leitor. Ele tem que entender que tem algo de errado, apesar de não saber o que está errado. Mas, nesse ponto da história, o Tessai não significa nada, assim como o sangue coagulando, o caminho das sombras. Fica implícito demais, por assim dizer. É igual dizer que o Gear Second tem foreshadow em One Piece porque no anime, especificamente, o Luffy fica levemente avermelhado quando bate nos caras em Water 7 e fala o nome de uma técnica que ele nunca conseguiu juntar antes. E no mangá dizem que sai uma fumacinha dele. Se você aceita um, tem que aceitar o outro. No caso, eu rejeito ambos. Outro ponto interessante é que parece que havia todo um plano ou vontade de expandir os amigos do Ichigo. Por exemplo, temos uma piada do Mizuryu, sei lá como pronuncia o nome dele, de pegar mulheres mais velhas, e o fato da Rukia ter centenas de anos. Depois, descobrimos que ele tem problema com a mãe, e vive uma vida conturbada ou abusiva de algum modo, seja por um abandono emocional ou por atitudes esquisitas da mãe. Tudo tem um tom deprê. As amigas da Inoue também têm tempo de tela para entendermos quem é a certinha, quem que o diretor confia mais e tal. Mas nada disso acaba sendo relevante. Aparentemente, os planos mudaram e isso ficou de lado. Talvez sejam resquícios de uma história mais focada no mundo humano, e não em uma grande aventura radical, mas sim em dramas pessoais. Não sei o que seria melhor, mas acho legal levantar isso. Ufa, acho que esses eram todos os detalhes que não se encaixavam direito no vídeo, mas que eu queria comentar. Algumas coisas vou deixar para as próximas análises. Tipo a crítica de que o Kubo não desenha cenário, outra fake news, e uma das mais ridículas para falar a verdade. Agora sim o vídeo chegou no fim. Muito obrigado por assistir até aqui. Vamos celebrar a volta de Bleach com o carinho que a obra merece. E pra quem ainda quiser desrespeitar ou menosprezar, não dê bola pra essa pessoa, passa reto. Vamos focar nossos esforços e atenção naqueles que tratam a obra com respeito. Todo mundo tem espaço pra brilhar. O sucesso de Bleach, Chainsaw Man, Cyberpunk, nenhum apaga o outro. A arte é variada, e os diferentes estilos estão aí pra se complementarem. Então, pra homenagear o cara que nunca desistiu de Bleach aqui no YouTube, vou finalizar o vídeo igual o DC da Bleach Brasil. Bancai, galera! Deixem seus bancais aí nos comentários também, valeu por assistir e até o próximo vídeo. Falou! E esse vídeo só foi possível graças às lendas do canal: André Luiz Melo, Bruno Macabeus, Gabriel Botarelli e PH Autarquia. Aos heróis: Aleph Santos, Aleph Bellis, Cindy Avelino, Fábio Júnior de Pulpo, Gustavo Dias, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Luca KHS, o lendário Jubileu, Ordinary FJ, Overhaul Engenharia de Manutenção, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!